meus queridos, tudo bem? Meu nome é Simone Alvarez, eu sou professora universitária, advogada e também estudante de uma segunda graduação, e esse vídeo ele é para você que pensa em fazer uma segunda graduação. Gente, olha só, muitas vezes a pessoa, tá, quando tem lá os seus 18 anos e tem que escolher uma faculdade para fazer, não necessariamente ela está fazendo o que ela realmente gosta. Não dá para negar, ainda mais, estamos no século 21, pai e mãe não manda nada. Mentira, manda na maioria dos filhos, né? Então, muitas vezes a pessoa escolhe uma profissão que não necessariamente é o que ela de fato deseja para a vida dela. Outra hipótese é a seguinte: às vezes a pessoa entra numa graduação, se forma e acaba que ela vem posteriormente a se frustrar em não conseguir um trabalho do jeito que ela gostaria. O desemprego está muito grande e isso não dá para negar que isso impacta na vida da pessoa que concluiu uma graduação e não conseguiu um emprego imediatamente, ou então não conseguiu emprego ao decorrer dos anos. E aí acabou se vendo insatisfeita com a graduação que ela escolheu. Outra hipótese, que é uma terceira hipótese, é quando a pessoa se forma e deseja ampliar competências e fazer uma segunda graduação que tem relação com a primeira graduação. Às vezes a pessoa que faz direito acaba fazendo administração. Às vezes o psicólogo acaba fazendo pedagogia. Então, gente, quando a gente pensa numa segunda graduação, a gente tem que levar em conta alguns aspectos como tempo, dinheiro, porque nem sempre é de graça, disponibilidade, energia, porque afinal de contas, se você vai fazer uma segunda graduação, você não necessariamente vai fazer a sua segunda graduação nas coxas, né? Senão você vai se tornar um profissional incompetente. E aí você que está desempregado vai continuar desempregado. Gente, quando você for fazer, caso você opte por uma segunda graduação, você tem que pensar o seguinte: será que isso vai agregar a carreira que eu já tenho? Se isso vai agregar a carreira que eu já tenho, por exemplo, você é um economista e decide fazer contabilidade e tem possibilidade, mete bronca, faça a sua segunda graduação, porque você vai estar ampliando o seu leque de oportunidades, tá? Então, olá, tudo bom? Vou pegar o cardápio. Estamos abrindo o restaurante com você. Oh, beleza. De uma forma tão positiva. Obrigada. Então, aí, gente, é que eu tô num restaurante esperando o cardápio. Então, pessoal, a gente, quando vai fazer essa segunda graduação, a gente verifica isso. Por quê? Isso o quê? É a abertura do leque. Porque nem sempre a pós-graduação vai abrir tanto leque quanto uma segunda graduação. Uma segunda graduação é a ampliação de oportunidades. Você pode tentar o seu trabalho como psicólogo, você pode tentar um trabalho como pedagogo. Em um país como o Brasil, que está sempre com alto índice de desemprego, não é uma bobagem, tá? Não que se você teve sucesso na sua primeira graduação e não precisa fazer, ótimo, parabéns. E se teve sucesso, muito obrigada, valeu. Vou dar uma olhadinha, escolher aqui e te chamo. Só tô gravando meu videozinho e te chamo. Obrigada. 2 milhões de likes. Oh, beleza! Então, meu pessoal, eu tô aqui no Pobre Juan, que é um restaurante aqui no Village Mall. Então, gente, a segunda graduação tem isso de bom. Por que eu escolhi fazer uma segunda graduação? Bem, eu sou formada em Direito, graças a Deus eu tenho sucesso na minha carreira jurídica, eu sou professora universitária de diversas matérias, trabalho com ensino à distância, advogo, não tanto, mas eu advogo de vez em quando. Mas eu optei por fazer uma segunda graduação de licenciatura em História. Eu amo ensinar, eu sou professora de raiz. E aí eu penso o seguinte: e se um dia o emprego me faltar? Gente, se um dia, sei lá, as portas das faculdades se fecharem pra mim, vai que, né? Então, para continuar dando aula, uma coisa é verdade, existem muitas escolas por aí.
Então fui pensar o seguinte, bem, se eu fizer a graduação em licenciatura em História, pelo menos eu posso tentar um emprego de professora em escolas. E vou com muito orgulho e dignidade trabalhar em uma escola, ensinando História. E aí depois dessa faculdade, eu até pretendo, porque vai ter comido muito, vou ter comido muita matéria, fazer uma faculdade de pedagogia que é na área de educação. Perceba que na minha vocação, eu procuro fazer os meus estudos dentro da minha vocação. Gente, uma segunda graduação também pode ter o seu lado negativo. Porque quando você escolhe uma segunda graduação completamente diferente do seu ramo, o que isso pode aparentar para um RH? Nossa, essa pessoa não tem foco. Escolheu, por exemplo, fazer música e agora ela quer fazer direito, ou então ela fez direito, agora vai fazer matemática. O que tem a ver uma coisa com a outra? E isso demonstra uma certa falta de foco. Por outro lado, você pode e deve fazer uma segunda graduação quando você percebe que você não tem nada a ver com a primeira graduação. Então aí não tem nada de errado em você fazer a sua segunda graduação em matemática, por exemplo. Nisso, o que vai acontecer é que você vai começar a ter sucesso na sua carreira. Se antes você não teve sucesso na carreira jurídica, por exemplo, você pode muito bem ter um grande sucesso em matemática. E aí você vai estar reiniciando do zero, e isso é excelente, tá? Porque você vai estar reiniciando do zero e construindo uma carreira que tem a ver com a sua vocação, tá? Então, se você está pensando em fazer uma segunda graduação, faça. A minha opção é que você faça sim a sua segunda graduação. Conhecimento nunca é demais. Se quer fazer a terceira, faça. E vá ser feliz, ficando cada vez mais inteligente, agregando cada vez mais ao seu currículo, se atentando àquilo que eu falei, tá? Em resumo, procure fazer algo que está dentro da sua vocação. Se você já escolheu uma primeira carreira de acordo com a sua vocação, uma segunda carreira vai ampliar seu leque. Se você escolheu uma primeira carreira que não gostou, tentou, viu que tá ruim, o desemprego está batendo na sua porta, você está começando a pensar, meu Deus, eu vou vender bala em ônibus, vou voltar a vender Avon. Enfim, gente, nesse tipo de situação, eu falo em vender Avon porque eu mesma já vendi muito Avon, tá? Diga-se de passagem, eu ainda tenho meu cadastro na Avon, mas eu compro pra mim agora. Então, isso, se você pensa que a sua primeira carreira não te agregou, vai lá fazer a sua segunda carreira completamente diferente, tá bom? É essa a minha dica, mete bronca, porque esse canal é um canal de estímulo, jamais é um canal de desestímulo. Isso aqui é para fazer você crescer na vida. Um abraço e tenha uma excelente escolha de uma segunda graduação. Eu estou muito empolgada com a minha, diga-se de passagem. Além de formada em Direito, serei licenciada em História.